Imagine um viajante cósmico vindo das profundezas do espaço interestelar. Um objeto misterioso que cruzou milhões de anos-luz e silenciosamente entrou no nosso sistema solar. Seu nome é 13 Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Diferente de tudo que já vimos, ele não nasceu no nosso Sol, nem pertence à nossa vizinhança cósmica. É um visitante. E talvez um mensageiro de outro sistema estelar. Mas e se esse visitante não estivesse apenas de passagem? E se, por alguma razão, ele estivesse vindo direto em direção à Terra? Seja bem-vindo ao mundo dos fatos. Hoje, vamos imaginar um dos cenários mais assustadores e fascinantes possíveis. O que aconteceria se o 13 Atlas colidisse com o nosso planeta? O 13 Atlas foi descoberto recentemente, e desde então vem intrigando astrônomos do mundo todo. Seu tamanho ainda é um mistério a duas estimativas principais. Uma feita pelo telescópio Hubble, que sugere cerca de 5 km de diâmetro, o equivalente a 50 campos de futebol enfileirados. E outra, feita no início da sua descoberta, que indica algo ainda mais impressionante. 20 km de largura, quase 200 campos de futebol. Devido à sua alta velocidade, ninguém sabe ao certo o valor real. Mas independentemente disso, o impacto seria devastador em qualquer cenário. Hoje sabemos que o 13 Atlas viaja a uma velocidade aproximada de 58 km por segundo em relação ao Sol, algo em torno de 210 mil km por hora. Isso significa que ele poderia cruzar o diâmetro da órbita da Terra, cerca de 300 milhões de quilômetros, em menos de 60 dias. Agora imagine esse corpo colossal vindo direto ao nosso encontro. Se ele colidisse de frente com o movimento orbital da Terra, as velocidades se somariam 88 km por segundo, ou 316 mil km/h. Um impacto dessa magnitude liberaria uma energia equivalente a 75 milhões de megatons de TNT, ou 4 bilhões de bombas atômicas como a de Hiroshima explodindo ao mesmo tempo. O clarão seria mais brilhante que o próprio Sol, iluminando o céu inteiro por alguns segundos. Uma bola de fogo colossal com centenas de quilômetros de diâmetro tomaria conta da atmosfera. Mesmo que parte dele explodisse antes de tocar o solo, a maior porção do 13 Atlas ainda atingiria o planeta. Se o impacto ocorresse em um oceano, o resultado seria apocalíptico. O fundo do mar se transformaria em uma cratera de dezenas de quilômetros, vaporizando instantaneamente bilhões de toneladas de água e rocha. O calor seria tão intenso que tudo em um raio de centenas, talvez milhares de quilômetros, seria reduzido a cinzas. Se atingisse o Oceano Atlântico, tsunamis gigantescos com até 3 km de altura se ergueriam, varrendo todo o litoral das Américas, da África e da Europa. O Brasil, mesmo longe de áreas sísmicas, seria tomado por ondas de 1000 km por hora. As cidades costeiras desapareceriam em minutos. E não pararia por aí. Terremotos de magnitude acima de 10 na escala Richter abalariam o planeta, provocando rompimentos de barragens, deslizamentos de terra, erupções secundárias e colapsos de infraestrutura em toda a América do Sul. Mas o verdadeiro terror viria depois do impacto. A poeira levantada pela colisão cobriria toda a atmosfera terrestre. Bilhões de toneladas de cinzas, gases tóxicos e partículas finas formariam uma camada espessa que bloquearia completamente a luz do Sol. Durante meses, talvez anos, o planeta viveria uma noite fria e perpétua. As temperaturas globais despencariam 10 a 20 graus abaixo da média. A fotossíntese pararia, matando as plantas, os animais herbívoros e toda a cadeia alimentar colapsaria. Colheitas falhariam, ecossistemas desapareceriam e uma nova extinção em massa começaria. Apenas uma pequena parcela da humanidade sobreviveria talvez em bunkers subterrâneos ou regiões remotas com clima estável. Seria o início de uma longa e difícil reconstrução da civilização. Tudo isso é apenas se o 13 Atlas tiver 5 km de diâmetro, porque se ele realmente tiver 20 km, como algumas estimativas sugerem, o resultado seria ainda mais terrível. Um impacto dessa proporção seria 70 vezes mais energético que o do asteroide Chicxulub, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Vamos imaginar que o 13 Atlas caia na mesma região de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. A energia liberada seria de 7 bilhões de megatons de TNT, criando uma cratera de 400 a 500 quilômetros de diâmetro.
Todo o solo, o oceano e toda forma de vida na região seria vaporizado instantaneamente. E tem mais, o solo de Yucatán é rico em enxofre. Isso significa que o impacto liberaria bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera, causando chuvas ácidas globais e tornando os oceanos altamente ácidos, matando bilhões de organismos marinhos. Existe esperança. Ao contrário dos dinossauros, nós temos tecnologia. Em 2022, a NASA realizou a missão DART, que conseguiu desviar a trajetória de um pequeno asteroide chamado Dimorphos, de apenas 170 metros. Foi a primeira vez que a humanidade mudou o curso de um corpo celeste. No entanto, para algo como o 3I Atlas, com quilômetros de diâmetro, seria preciso uma frota inteira de naves, e mesmo assim, as chances de sucesso seriam mínimas. Se a detecção fosse tardia, a única opção seria uma evacuação global, um esforço desesperado para salvar o máximo possível de pessoas. Ainda assim, o caos seria inevitável. Por sorte, podemos respirar aliviados. O 3I Atlas não vai colidir com a Terra. Os cálculos mostram que sua trajetória está muito distante, com a maior aproximação prevista em cerca de 1/8 unidade astronômica, ou seja, 270 milhões de quilômetros de nós. Ele é um viajante que apenas cruza o nosso sistema, sem intenção de destruição. Mas sua passagem é valiosa, ela nos permite estudar materiais e composições químicas vindas de outros sistemas estelares, aprendendo mais sobre como os mundos se formam e evoluem. Ainda assim, o 3I Atlas é um lembrete de quão frágil é o nosso planeta. A cada novo visitante interestelar, percebemos que o cosmos é imenso, imprevisível, e que a Terra é, no fundo, apenas um pequeno ponto azul em meio a um universo indiferente. Então, até que o 3I Atlas finalmente siga seu caminho para fora do Sistema Solar, é melhor mantê-lo debaixo de olho não por medo, mas por respeito ao poder que o universo tem de mudar tudo em um piscar de olhos.